Muitíssimo bom dia, muitíssimo boa tarde, muitíssimo boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala com vocês é o Fred da Interluminis e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de Plant Simulation. Nós vamos começar aqui abrindo o projeto porque hoje é mão na massa, tá? Nós estamos aqui com um projetinho que foi idealizado para que nós testemos aí a dinâmica do processo, tá? Nós vamos entender alguns conceitos mais interessantes também hoje. E para começar, a gente vai ver aqui rodando o projetinho, vamos ver rodando aqui esse projeto de simulação. Vamos dar um play aqui, estão vendo a entrada do processo, a estação que vai fazer tratamento de um determinado tipo de peça, a estação que vai fazer tratamento de um determinado tipo de peça e as saídas da planta, né, do nosso modelo de testes, tá bom? Então eu vou parar aqui um minutinho, daqui a pouco a gente vai entender todos esses botões e para não alongar muito, nós vamos falar aqui basicamente em algumas versões do Plant Simulation. Nós temos 8 pastas, né, mas nessa versão aqui, que é a versão 13, nós vamos trabalhar com o Material Flow, Resources, Information Flow, User Interface, os MUS, que são as unidades móveis, e Tools, né, que é uma biblioteca aqui com uma série de informações também. Nós vamos falar de cada uma delas aqui separadamente. Só para que nós nos situemos, na última aula, nós falamos a respeito nas últimas aulas, na verdade, nós falamos sobre orientação a objetos, e aqui a gente vai ver esse conceito funcionando no projeto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é apagar o que está aqui. Fred, vou apagar para a gente criar junto do início, tá? Para ficar uma coisa bem bacana, todo mundo pegar aí o funcionamento. Então, sim, apagamos tudo. Uma coisa que nós vamos fazer aqui é explicar direitinho o que é a biblioteca de classes, que está aqui no cantinho, como é que ela funciona. Então, ela vai ter essa estrutura hierárquica, né? Igual a gente já tinha explicado anteriormente. E aqui no Material Flow, a gente vai ter tudo aquilo que está relacionado com os objetos usados para troca para transporte de materiais, tudo aquilo relacionado à criação, são os objetos utilizados no processamento de unidades transportadas. Quando a gente tem muito aqui agora na indústria, uma coisa que está muito presente, que são os AGVs, né, que são Automated Guided Vehicle, que são veículos guiados automáticos, né, os automáticos guiados. Tem alguns que funcionam por QR Code, tem outros que funcionam por frequência, as frequências estão no solo, né? Eu usei uma série tem alguns que são por controle de RFID, enfim, tem uma série de opções. Os AGVs são as unidades que transportam os materiais. E essa primeira abinha aqui, que é o Material Flow, essa aba que congrega tudo aquilo que a gente usa para tratar esses materiais. O material que está em trânsito, ele pode ir para um buffer, ele pode passar de repente para uma unidade de processamento simples, que é Single Process, que é justamente o que nós vamos criar aqui hoje, que são as estações. Então, a gente já tem criado aqui uma estação, nós vamos deletar ela e criar de novo. Vamos subir aqui em Single Process. Eu vou fazer um videozinho separado explicando, né, com uma dinâmica um pouco mais tranquila, um pouco mais rápida para todo mundo pegar, falando de cada trecho do projeto. E aí aqui agora nós vamos falar especificamente dos que são os principais que nós vamos usar aqui hoje. O primeiro que nós vamos usar, que é o Single Process, na verdade esse componente que está aqui, ó, esse daqui, que é o paralelo, e o single é um componente que recebe as unidades móveis e ele retém por um período essas unidades, porque ele está simulando uma estação onde o material vai ser, ou a peça, vai ser processada, vai ser manipulada, vai ser soldada, enfim. Então tem o tempo de ciclo daquela unidade. Como nós estamos trabalhando com eventos discretos, então para nós o interessante é simular a célula como um todo e tratar da planta. Então,
ela tem capacidade, esse single process tem capacidade para uma peça. O paralelo, né, que é o processamento paralelo, ele tem capacidade para mais de uma, a gente pode configurar isso tudo. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos duplicar. Por que nós vamos duplicar? Porque aqui nós vamos renomear esse processamento único, que vai ser a nossa estação, como estação. E como é que faz isso? Vamos de novo? A gente clica com o direito em cima da unidade que nós vamos instanciar, ou seja, o conceito de instância de classe derivada, ele aparece aqui muito fortemente. Então nós clicamos com o direito, duplicate. Então nós vamos duplicar, ou seja, as características que o processamento simples tinha, vai ter aqui também. Então na estação, quando a gente clicar duas vezes, ela vai estar com o tempo de processamento dela, que é o tempo que ela vai levar para processar aquela peça, para processar aquele material, vai estar aqui. E o tempo do evento discreto no Plant Simulation, ele é descrito assim, em dias, horas, minutos e segundos. Aqui nós vamos colocar 720 para ver o que vai acontecer. Isso quer dizer que a gente está colocando 720 minutos de processamento. Vamos dar Enter. Na hora que a gente clicar duas vezes de novo lá na estação, ela vai abrir constando 12, o quê? 12 horas, 0 minutos, 0 segundos. Então ele vai levar 12 horas para processar esse material. Isso mesmo, 12 horas. Se eu não estou muito enganado, né? Acho que isso mesmo. E aí, vamos lá colocar uma estação na tela. Quando eu clicar duas vezes nessa estação, ela vai estar com esse tempo de processamento que nós configuramos aqui. Porém, se a gente vier aqui, vamos dar um aqui, se a gente vier no Single Process e clicar duas vezes, ele não vai estar com 12. Por quê? Porque ele é a classe Pi. E a classe derivada é a classe estação. Se a gente pegar a estação e colocar mais uma estação na tela, por exemplo aqui, ela vem já com a estação 1. Então ela já mais uma unidade, ou seja, mais uma instância daquela classe de estação que nós criamos aqui. Ela vai estar com qual tempo? Ela vai estar com o tempo de 12 porque ela deriva do objeto estação, tá bom? Então nós vamos ter as entradas do processo. O que são as entradas do processo? É o source. Source é a fonte, é a criação, é de onde são originados os objetos para o nosso projeto. Então, o que acontece? Agora a gente vai mudar as configurações aqui do source, clicando duas vezes nele, essa janela aqui é exibida. E aí a gente vai falar que o intervalo de criação, ou seja, quando os objetos vão ser criados, ou as peças vão surgir na nossa simulação, ele vai ser um intervalo negativo ou exponencial. O que isso quer dizer? Que vai ser o mais próximo da realidade a nossa criação de unidades, de peças. Então as peças que vão surgindo, que vão sendo, os subconjuntos que vão sendo processados ao longo da nossa simulação, eles vão surgir neste intervalo. E aí o intervalo que nós vamos colocar a princípio, mesmo ele sendo negativo exponencial, ele vai variar na média de 700, vamos colocar aqui uns 900 para ver qual vai ser o valor que ele vai gerar. Quando a gente abrir de novo, ele vai mostrar 15, provavelmente 15 minutos, né? Porque o formato segue o mesmo padrão do tempo das estações. Vamos dar aplicar aqui e dar um OK. A mesma coisa da questão de instância de orientação a objetos ocorre nesse caso do projeto. Por quê? Porque o source ele vai estar já aqui instanciado. Se nós clicarmos aqui no source que está na nossa biblioteca de classes, ele não vai ter as mesmas características. Ele vai estar zerado e vai estar constante, porque é a classe Pi e a classe que já está na tela é uma instância criada, é uma classe derivada, uma classe filha, derivada não, uma classe filha da classe source. E aqui nós podemos renomear, aqui, ó, nós temos aqui os 15 minutos, nós vamos renomear aqui para entrada. E o tempo que ele vai demorar para gerar é 15 minutos. Vamos aplicar, vamos dar OK. A entrada do nosso processo nós já temos as estações, nós vamos arredar aqui para deixar mais organizado. Nós vamos ter as saídas, tá? Dependendo do tipo de peça, essa estação que vai demorar 12 horas para fazer o processamento, e essa aqui vai demorar
3. Ok. E nós vamos ter as saídas do nosso processo, as saídas onde os objetos são destruídos. Então aqui a gente tem um construtor, nós temos o processamento e nós temos o destrutor, que é onde as unidades, né, o local onde as unidades saem do processo, onde o processo finaliza. Nós vamos ter duas saídas com base em um tipo de peça. Aqui também ocorre, né, na verdade, o instanciamento, né, a instância, a criação do novo objeto. Nós vamos nomear esse objeto como saída, ou fim da linha, né? E o tempo que ele vai demorar para processar vai ser sempre constante, no valor de 500. Aí vamos ver quanto deu aqui. Esse tempo vai ser de 8 minutos e 20 segundos. Então vamos aplicar, ok. Quando nós queremos que os objetos, que as peças sejam processadas numa linha, com base na direção em que elas são a ponto que o processo ocorre, nós precisamos de um conector, que é esse íconezinho aqui. Para que nós liguemos as partes do processo, o conector que ele estabelece as conexões entre os objetos da classe de Material Flow e possibilita que os MUs, ou seja, as unidades móveis, elas se movimentem dentro de um modelo, que é o nosso modelo, no caso, é o projeto de treinamento, que está escrito aqui em cima. Esse é o nosso modelo, tá? Então, o que possibilita que os objetos se movimentem é justamente essas conexões entre entrada, estação e saída. Nós vamos estabelecer a conexão agora. Vamos apertar o Ctrl no teclado, clicar aqui, estação, clicar na estação de novo, saída. Bem simples, bem intuitivo. E a mesma entrada que gera, né, a mesma fonte de MUs, ou de unidades móveis ou de peças, para a nossa simulação, que é essa entrada, ele vai gerar para a segunda estação, a estação 1. E vai para a mesma saída, né? Nós vamos fazer um teste aqui com essa configuração. Um outro componente muito importante é o Event Controller. É esse rapazinho aqui que nós vamos colocar agora. O que ele faz? Ele é um componente que gerencia e sincroniza os eventos dentro da nossa simulação discreta. Ele é que é o controle de tempo de como vão ser executadas as ações. Para abrir essa janelinha, a gente clica 2 vezes. E aqui nós temos alguns controles muito importantes, que é o Start-Stop da simulação. Aqui é o Reset, para voltar na condição inicial. Aqui é o Start Fast Forward, né? E mais rápido. Se a gente está com ela setada para cá no Slow e clica aqui, ele vai direto começar a simulação na velocidade mais rápida. Para parar, a gente clica aqui no Start-Stop. Aqui a gente pode processar eventos de maneira única, né? Um evento por vez. Então, criou, aqui na entrada surgiu, vamos resetar aqui só para ficar mais claro. Nós vamos executar uma vez. Ele criou um objeto aqui, e aí esse objeto vai seguir passo a passo, é como uma execução passo a passo. E aí vai depender do tempo de cada estação. Enquanto essa estação aqui não estiver liberada, aqui a bolinha amarela indica que está bloqueado para passar. Isso é um conceito de passagem de parâmetros ou de dados entre as estações. Então, enquanto estiver amarelo aqui, ele não consegue passar esse objeto, essa peça, para a próxima estação. Enquanto aqui estiver verde, está processando. Enquanto não terminar esse processamento, a estação não libera para a saída. Então, nós vamos fazer mais uma vez aqui. Ele vai mostrar o tempo, executando passo a passo aqui, ó. Já saiu daqui dessa estação, e esse aqui já é a entidade número 2, ou o material número 2 que chegou na saída. Esses são os intervalos que nós estabelecemos dentro da nossa simulação. Se nós quisermos rodar em tempo real, nós apertamos aqui e deixamos a simulação rodando. Está bloqueado, está amarelinho, saiu aqui, o objeto saiu daqui, já veio para cá. E assim é a dinâmica. Esses são os eventos que nós vamos simulando. Essa simulação mais simples, ela é uma excelente oportunidade para que nós observemos o funcionamento. Por exemplo, nós tivéssemos uma estação aqui de solda de determinado tipo de componente, aqui uma outra estação de solda de um outro determinado componente, o tempo de cada uma seria considerado, e nós poderíamos, conforme foi dito anteriormente, avançar no tempo simulando essas ocorrências. Então, se a gente aumentar a velocidade, olha como é que a coisa é dinâmica, a gente consegue ver quantas unidades
estão passando por aqui. Óbvio que isso vai ser numa etapa um pouco mais avançada do processo, mas nós conseguimos ver acontecendo os processamentos e os eventos dentro do nosso projeto. Tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer ainda, não vamos nos alongar muito aqui nesse projeto, mas é necessário hoje um tempinho um pouquinho maior, parar aqui um pouquinho, resetar. Nós vamos adicionar os MUs. O que são os MUs? São as unidades móveis, vocês vão ver depois no outro vídeo que vai ser veiculado. Aqui nós temos um AGV, nós vamos destruir, nós vamos deletar ele daqui e nós vamos criar um novo transportador. O AGV, na verdade, é um transportador de materiais. Em alguns casos ele leva uma mesa, uma ferramenta que vai ser acoplada naquela estação, e naquela mesa que ele está transportando vai estar o material que vai ser manipulado. E ele é um transportador. O que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar ele, criar uma nova instância. Nós vamos falar que essa instância aqui vai se chamar AGV. E aqui nós vamos ter todos os atributos, ou seja, comprimento, a largura, vai ter peso, vai ter tudo, vai ter comprimento, largura, altura. Então tudo vai estar relacionado, aceleração em metros por segundo, nós vamos colocar aqui 0,2. E aí, quando a gente quiser que toda vez que for criado uma nova entidade, que ela seja um AGV, a gente pega simplesmente o AGV e carrega na entrada. É uma das formas de se fazer. Então, na hora que a gente clicar em Start, vai ser criado um AGV. Antes eram uns quadradinhos, lembra? Agora vão ser os AGVs, AGV número 1, AGV número 4, eles estão passando aqui pela nossa simulação. É muito simples, muito tranquilo de ser entendido. Espero que tenha ficado bem claro aí como é o funcionamento de uma simulação básica aqui no Plant Simulation. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Nós estamos sempre à disposição. Excelente dia para todo mundo aí, até breve.